O primeiro smartphone lançado pela Jove em 2026 traz simplesmente a maior bateria de todos os tempos entre os aparelhos lançados em território brasileiro. São simplesmente 7.200 mAh de capacidade, uma bateria monstro e que vai durar muito aqui. Ele ainda conta com um carregador de 44 watts na caixa. Não bastando isso, o Jove Y31, esse aparelho que está aqui comigo, ainda traz proteção IP69+. Ele pode ficar submerso até 1,5 metro d'água por 30 minutos sem sofrer danos, e ainda traz proteção contra jatos fortes de água batendo diretamente sobre o aparelho, e ainda conta com proteção contra água fria e água quente também, suportando temperaturas de até 80 graus. Ele já vem de fábrica com Android 16, traz câmera principal de 50 megapixels e conta com 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento. Tudo muito bom até aqui, né? Mas tem alguns detalhes que eu preciso mencionar também. Sua tela de 6,75 polegadas tem apenas resolução HD+, e o seu chipset, o Snapdragon 6S Gen 2, traz apenas suporte às redes 4G. Tudo isso custando R$ 2.299. Afinal de contas, vale a pena apostar num aparelho que custa acima de R$ 2.000 apenas com suporte às redes 4G, mas por outro lado, com uma bateria enorme de 7.200 mAh, nós vamos conferir tudo isso nesse Unboxing Impressões. E olha, Unboxing Raiz, a caixa está lacrada, eu vou conhecer o conteúdo e também as primeiras impressões junto com vocês. Porém, antes, tudo que eu peço, o seu like, porque ele ajuda esse vídeo a alcançar mais pessoas, ajuda o canal Big Geeks a continuar crescendo, então olha, deixa o like aí para ajudar. E você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho e torne-se Big Geek você também. Então bora lá, vamos conferir aqui o conteúdo da caixa do Jove Y31. É uma caixa bonita, né? Bem minimalista, com visual bastante clean e ainda com o logo aqui da Jove num visual holográfico. Olha, nem traz muitas características aqui, ó. Reparem que na parte traseira só temos aqui uma etiqueta. Ele é produzido aqui no Brasil, numa fábrica em São Paulo. E aqui temos a cor e também a quantidade de memória RAM e armazenamento. E é só isso, hein? Realmente é uma caixa bastante clean, mas eu gostei do visual. Porém, acredito que muita coisa agora está sendo comprada online, né, pela internet, então tem a questão do visual, mas para quem vai comprar em lojas físicas, às vezes ter as características técnicas na caixa, até algumas fotos do aparelho, também ajudam na hora da escolha, né? Então, vai muito de cada fabricante. Bom, tá aqui a chacoalhada, foi até fácil, né, tirar o aparelho aqui, vou deixá-lo de lado por enquanto, para depois eu ver como é que é o seu visual. Aqui já tem uma etiquetinha com código de barras, vamos tirar aqui o berço dele. Aqui tem alguma coisa? Deixa eu ver. Aparentemente não, é só mesmo o formato do berço que é diferente, né? Interessante. E olha só, uma caixa com bastante acessórios. Temos aqui uma capinha com a região das câmeras vazada aqui, ó, uma capinha transparente. Aqui nós temos também o manual do usuário e também o certificado de garantia, inclusive com o selo da Anatel. O aparelho é fabricado aqui no Brasil. Aqui nós temos o cabo USB tipo C numa ponta e USB tipo A na outra ponta. Aqui nós temos o carregador com a porta USB tipo A na parte superior e com uma potência total de 44 watts, aqui também com o símbolo da Anatel. E também temos aqui a ferramenta de remoção do SIM card. E por fim, mais nada na caixa. Bom, e agora vamos dar uma olhada aqui no Jove Y31, e aqui foi até fácil, né? Aqui, deixa eu tirar essa etiquetinha também, espero que ela também saia facilmente. Olha, foi tranquilo, deu tudo certo aqui. Essa é a versão na cor preta, a versão na cor branca tem uns detalhes diferentes. Acho que talvez até visualmente ela seja mais bonita. E eu gostei que essa versão na cor preta tem esse acabamento fosco, né? Que teoricamente dificulta aqui marcas de dedos e também os arranhões. A bateria tem 7.200 mAh, são 8,4 mm de espessura. E o peso total é de 219 gramas. Estamos aqui na tela de configuração inicial, mas vamos dar uma olhada nos botões, né? Aqui nós temos os botões de volume e também o botão liga-desliga, que também é o sensor digitais do aparelho. Na parte superior temos apenas o microfone. Aqui na parte inferior temos o microfone usado para as ligações, porta USB tipo C e um dos alto-falantes, já que o aparelho traz áudio estéreo. E nessa lateral fica a bandeja dos chips. Aqui ajeitando para vocês poderem ver, ó, temos 2 slots e é possível utilizar 2 chips simultaneamente, mas ele não suporta cartões de memória. Reparem que só tem um suporte aqui para os chips. E aqui mostrando melhor a tampa traseira, ela tem as bordas arredondadas, as câmeras aqui elas ficam nessa moldura em separado
E aqui mostrando lateralmente, ó, temos duas pequenas elevações aqui em relação à tampa traseira do aparelho. E aqui com o aparelho configurado, vamos falar sobre a sua tela. Temos um display LCD IPS de 6,75 polegadas, é uma tela bastante grande, né? Porém, ela só traz resolução HD+, 1570 por 720 pixels e com taxa de atualização de 120 Hz. Então a resolução aqui não é muito alta e é um pouco estranho, né? Você vê uma tela HD+ em um aparelho que custa acima dos R$2.000. Mas o brilho dela é bom, traz aqui o máximo de 1250 nits, tá aqui mostrando no modo automático, deixa eu deixar no modo manual aqui para mostrar para vocês. Aqui é uma tela bastante brilhante, aqui mostrando também nessa outra câmera. Aqui, é uma tela com brilho muito bom, principalmente considerando que é uma tela LCD. Só me incomodou aqui a resolução HD+, apesar da qualidade do display ser bom, não achei que as imagens estão ruins, muito pelo contrário, eu acho que tem uma boa definição, mas me incomoda um pouquinho, né, ver uma tela HD+, em um aparelho que custa acima dos R$2.000. Aqui mostrando as bordas superior e laterais, que não são muito finas, a câmera frontal fica aqui em um furo na tela, e aqui mostrando a borda inferior, que acaba sendo mais espessa, né, do que as demais. Mostrando também os ângulos de visão, que são bons, tá aqui, ó, mostrando a inclinação em todas as laterais, e essa tela também vem com uma película pré-aplicada, o que ajuda aqui na proteção do aparelho. Mas enfim, gostei da qualidade da tela, aqui mostrando o detalhe dos ícones, não me incomodou, mas fica aquela sensação de que, por ser um aparelho mais caro, né, com preço acima de R$2.000, acredito que a Jove poderia ter adotado aqui uma tela Full HD Plus ao invés do HD Plus. O aparelho já vem de fábrica com o Android 16 e com uma interface personalizada aqui. Vamos aqui clicar em sobre o telefone, olha só, temos a Origin OS 6, juntamente com o Android 16. E o legal é que aqui, ó, em sobre o telefone, a gente consegue ter uma geral das características e, né, com grande destaque aqui para essa bateria enorme de 7.200 mAh. Aqui mostrando o menu de configurações, a tela inicial, configurações da tela inicial também, ó, como é a primeira vez que eu acessei, ele acabou até mostrando um pequeno menu aqui, ensinando a usar. Aqui a barra de widgets também, para você poder adicionar a tela inicial. Por aqui você também pode personalizar o papel de parede, o estilo do sistema. Inclusive existe a opção aqui, ó, de cores de UI do sistema e dos apps. Então você pode por aqui facilmente colocar os ícones seguindo aqui cores pré-determinadas ou esquemas de cores, né? Inclusive até o fundo da tela aqui, ele também pega essa tonalidade, ó, mudando aqui de cor. Então ele vai também mudar um pouquinho aqui a tonalidade. Deixa eu colocar essa roxinha aqui. E você também pode aplicar essas cores aos ícones, né? Ó, deixa eu ir para a tela inicial. Agora os ícones também estão seguindo essas cores. Mas se você preferir, você pode adotar simplesmente a personalização parcial, deixando os ícones com as cores tradicionais e só personalizando mesmo o fundo da interface. Aqui mostrando o painel de controle, as notificações e os ícones, né, para funções ficam aqui na mesma tela. E por aqui você também tem o atalho para acessar as configurações do aparelho, ó. E agora com os ícones seguindo todos aqui, uma única paleta de cores. Aqui mostrando também a gaveta de apps, que traz atalhos para você acessar não só os apps, mas também os widgets. Você também tem um atalho fácil aqui para adicionar widgets à tela inicial. Os aplicativos têm atalhos por letras para você ir diretamente para o que você está procurando. Barra de pesquisa fica na parte superior. E reparem que a gaveta de aplicativos, ela é transparente, né? Totalmente transparente, não tem nem sequer aqui uma difusão em relação ao fundo, ao contrário aqui do painel de controle, que deixa o fundo um pouquinho mais opaco. É transparente, mas aqui a gente tem uma pequena difusão aqui. E a princípio a interface está rodando muito bem. Nesses primeiros momentos que eu estou usando o aparelho, ele está se comportando muito bem. Entre os recursos, nós temos aqui a possibilidade de tirar uma screenshot deslizando com os 3 dedos para baixo. Tá aqui, ó, você pode tirar da tela inicial, dentro de algum aplicativo também, ó, você consegue tirar um screenshot e clicando e segurando com os 3 dedos você tira um screenshot parcial, ó. Você pode selecionar aqui a área que você quer capturar. Com o aplicativo aberto, você pode deslizar aqui para o canto para você abrir o modo de janela flutuante e também é possível, da mesma forma, deslizar aqui para o outro lado para acionar o modo de tela dividida, para você colocar aqui 2 aplicativos em tela dividida simultaneamente. Aqui você também pode arrastar nesse risquinho, né, nesse tracinho aqui para você inverter a ordem deles, ó. Posso inverter a ordem deles dessa forma, posso também clicar aqui no centro para poder fazer a troca e também é possível redimensioná-los aqui com
posições pré-definidas. Eu também posso adicionar aqui a combinação desses aplicativos na tela inicial para poder utilizar futuramente. Tá aqui, ó, adicionei para a tela inicial. Se eu clicar e segurar e arrastar um pouco para fora, eu aciono o modo de janela flutuante mais uma vez. E também é possível, deslizando os 3 dedos para cima, também acionar o modo de tela dividida. Tá aqui essa outra forma de você acionar o modo de tela dividida. Ele tem um painel lateral, por ele você também tem atalhos para aplicativos e eles sempre são abertos em janela flutuante. Porém, só é possível ter um aplicativo em janela flutuante por vez. Ó. Reparem que quando eu vou abrindo outros aplicativos, o que está aberto, ele acaba sendo minimizado, ele fica aqui nessa barrinha para você poder alternar entre eles. Então ele só consegue acionar um aplicativo por vez em janela flutuante, mas tem essa lista aqui para você conseguir alternar entre eles de forma fácil. Também é possível redimensionar aqui de acordo com a sua preferência, dá para você jogar aqui no canto para poder utilizar futuramente e também é possível você fechar ou maximizar o aplicativo, né? Então você também tem essas outras opções. Deixa eu abrir aqui os outros aplicativos. Ó, vou colocar todos aqui em tela cheia. Então ele traz esses atalhos que ficam aqui no cantinho, mas na hora que você quiser dá para alternar entre os apps. Aqui no painel lateral eu posso clicar nessa setinha para poder abrir todos os aplicativos que estão instalados. Então eu posso não só abrir os apps, mas eu posso clicar em editar e adicionar novos aplicativos também aqui nessa tela. Deixa eu pegar alguns aqui para poder colocar, ó. Então aqui eu vou adicionando outros aplicativos e eles vão ficar também nessa lista. Tem esse aplicativo chamado iManager, através dele você pode acionar algumas opções bem legais, você pode liberar mais espaço, fazer a limpeza do aparelho, resfriar o telefone quando ele está muito quente, ele tem esse modo, dá para você monitorar a bateria. Também tem esse criptografia do app, que permite você colocar login por senha ou biometria nos aplicativos que desejar, que eu já configurei alguns deles. Então olha só, vou abrir por exemplo aqui, acho que o 3D Mark eu coloquei, ó, ele vai pedir a biometria ou a senha para poder abrir o aplicativo. Então dessa forma, mesmo com o app na tela inicial, esse aqui eu não tinha colocado, deixa eu colocar outro aqui, acho que o wide eu coloquei, tá aqui ó, quando você vai abrir o aplicativo ele vai pedir a biometria para só então dar o acesso aqui ao aplicativo. Aqui mostrando também a multitarefa, que tem esse formato de cards, com esse efeito bonito, lembra muito os smartphones da Samsung, gostei bastante disso. E aqui também você pode clicar para poder acionar a tela dividida ou a janela flutuante, que a Jove chama de janela pequena. Então por aqui você também consegue acessar essas funções. Agora vamos fechar todos os apps abertos e reabri-los aqui para a gente poder testar a performance, começando pela Play Store. E vou só um tempinho para carregar, deu um pouquinho de engasgo durante a abertura, mas depois já passou a entregar uma interface mais suave. Aqui abrindo também o Chrome, que teve uma boa velocidade, abrindo o Gmail também. O Gmail engasgou um pouquinho na abertura, mas depois também já passou a entregar uma interface bastante fluida aqui. O que mais que a gente pode abrir? Vamos abrir também o YouTube. O YouTube levou um pouquinho de tempo para carregar, mas está aqui, ó, entregando também uma interface bastante rápida. Vamos abrir o aplicativo de mapas e ver como é que ele vai se comportar. Ó, deu algumas travadinhas, mas normalmente está entregando aqui uma interface suave, ó, aqui fazendo zoom também, ó, tá com bom desempenho aqui, apesar de eventualmente ele apresentar aqui alguns pequenos engasgos. O que mais que eu posso abrir? O aplicativo de fotos também. E olha, ele até que está se comportando bem. Eu esperava que o desempenho dele não fosse tão bom por causa do seu chipset. Eu vou explicar isso em instantes para vocês, mas tá aqui, ó, mostrando o aplicativo de fotos e aqui alternando entre os apps também para vocês poderem conferir. Ó, a velocidade tá até boa aqui de alternância, tá mantendo os aplicativos em segundo plano. Ele tem 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Bom, então vamos falar do chipset, que é um ponto um pouco controverso aqui nesse aparelho. Isso porque ele vem equipado com o chipset Snapdragon 6S Gen 2. Esse chipset traz 8 núcleos, sendo 4 de performance da série A73 e 4 de eficiência energética da série A53, rodando até 2.9 GHz. A GPU é a Adreno 610. Acontece que esse chipset só traz suporte às redes 4G, uma variante da Qualcomm suportando apenas as redes 4G. Os núcleos também são um pouquinho antigos, né, da série A73 e A53, apesar da velocidade ser bastante alta, né, 2.9 GHz, e serem 4 núcleos de performance e 4 de eficiência energética. Mas temos aqui um chipset com uma arquitetura já bastante antiga. Para vocês terem ideia, ele só suporta a conexão Bluetooth 5.1. Então temos aqui um chipset com uma arquitetura bastante antiga. Apesar do seu nome ser mais recente, ele é baseado em chipsets antigos, da série 685, 690, 695.
Então a arquitetura aqui é bastante antiga, apesar da velocidade dele ser bastante alta, de 2.9 GHz. Temos aqui 8 GB de memória RAM no padrão LPDDR4X e 256 GB de armazenamento no padrão UFS 2.2. Olha, pelo conjunto aqui, apesar da arquitetura antiga, o desempenho foi bom. Vocês viram que ele foi ágil aqui na hora de abrir os aplicativos, o sistema, apresentou alguns engasgos eventualmente, mas o desempenho dele aqui foi muito bom. Mas realmente é um pouco estranho, vemos aqui um chipset com suporte apenas às redes 4G e um aparelho que custa acima dos R$2.000. Ele traz áudio estéreo, vem com NFC e sua porta USB tipo C é no padrão 2.0. Agora, onde esse aparelho brilhou mesmo foi na sua bateria, com 7.200 mAh de capacidade. Olha, a maior aqui entre os smartphones lançados no mercado brasileiro. Apesar de não ter encontrado a informação oficial por parte da Jove, acredito que essa bateria deve utilizar a tecnologia de silício carbono, já que temos aqui um aparelho bastante fino, com 8,4 mm de espessura, apesar dessa capacidade monstro aqui nessa bateria. Como eu estou começando os testes agora, ainda não pude conferir na prática a autonomia dessa bateria monstro, mas segundo informações da Jove, ela suporta até 45 horas de reprodução de vídeo, 22 horas de navegação nas redes sociais, 13,2 horas de gameplay em jogos, e mesmo sendo uma bateria tão grande, a Jove informa que ela traz uma duração de até 6 anos, mantendo acima da capacidade de 80%. Então, com 7.200 mAh, se você pretende ficar muito tempo com o mesmo smartphone, a bateria não vai ser problema aqui com essa duração de até 6 anos de vida. Na caixa vem um carregador de 44 watts e ele leva 43 minutos para carregar metade da bateria. Já esperava por isso, já que é uma bateria muito grande. Podemos esperar em torno de 1h20 a 1h40 minutos para carregar completamente essa bateria de 7.200 mAh. Quanto às câmeras, temos aqui um sensor principal de 50 megapixels com abertura de 2.0 e uma lente frontal de 8 megapixels com abertura de 2.1. Ele também traz uma lente auxiliar na parte traseira. O aparelho consegue gravar em até Full HD a 30 quadros. Infelizmente não filma em 4K e acredito que o chipset deva ser a limitação aqui desse smartphone. Ele traz modo retrato para câmera frontal e traseira, vem com modo profissional para fotos, time-lapse, câmera lenta, modo panorâmica, visualização dupla que vai gravar com a câmera frontal e traseira ao mesmo tempo. Tem um modo aqui para você tirar fotos em 50 megapixels e também tem um modo subaquático para você fotografar ou filmar com o aparelho debaixo d'água utilizando os botões de volume e bloqueando a tela para não haver toques acidentais. Ele também conta com modo noite, tanto para a câmera frontal quanto para a câmera traseira. Eu já estou deixando aqui os primeiros exemplos de fotos e vídeos para vocês poderem conferir. O sensor de tais fica aqui na lateral, vamos fazer o teste. Tá aqui mais uma vez, ele é muito rápido, hein? Bastante preciso também, ó. Você coloca o dedo aqui, não é instantâneo, mas é muito rápido aqui para fazer o desbloqueio. Gostei, hein? Ele também traz o desbloqueio facial, mostrando aqui para vocês. Tem uma boa precisão, mas leva um pouquinho mais de tempo para desbloquear em relação aos sensores digitais. Mas ainda assim, também é bastante rápido. O Jove Y31 traz som estéreo. Vamos dar uma olhada aqui no áudio. Deixa eu tentar dar um player aqui. Aqui está em 100%. Ele tem um modo de áudio em 200%. Vou aumentar aqui, ó. Aqui está em 200%, distorce um pouquinho mais. Não achei o som muito cristalino não, um pouquinho abafado, mas é bastante alto. E outro destaque do Jove Y31 é a sua resistência. Ele vem com proteção IP69+, pode ficar submerso até 1,5 m d'água por 30 minutos sem sofrer danos. Traz também resistência a jatos fortes de água batendo diretamente sobre o aparelho, e ele também traz resistência contra água fria e água quente, suportando temperaturas de até 80 graus. Então temos aqui uma excelente resistência. Você consegue interagir com a tela mesmo quando ele está molhado. O Jove Y31 também vem com capinha, traz película pré-aplicada, vem com certificação militar STD810H e também com a classificação máxima por parte da SGS. Ele passou por vários testes, como quedas, teste dos botões de volume e botão liga-desliga, testes no conector de carregamento. Então a gente vê que os grandes focos da Jove com o Y31 foi primeiramente na questão da bateria, na duração da bateria, e também na questão da resistência. Tem mais alguns pontos que eu acho relevante citar aqui sobre o Y31. Primeiramente, para quem comprou o aparelho até o dia 31 de maio, vai receber 2 anos de garantia geral, do smartphone inteiro, e 4 anos de garantia para a sua bateria. Então, se em até 4 anos a bateria perder capacidade, ficar abaixo dos 80%, a Jove vai prestar assistência para esse aparelho. E agora vamos falar do preço.
Ele foi lançado aqui no mercado brasileiro com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento por R$ 2.299. Atualmente já é possível encontrá-lo com um preço um pouquinho melhor, R$ 2.069. Mas é um preço um pouquinho salgado por ser um aparelho somente com suporte às redes 4G. Eu acho que não tem outro aparelho aqui somente com 4G tão caro quanto o Jove Y31. Claro que ele traz aqui algumas características bem legais. A principal delas é a sua bateria enorme de 7.200 mAh, então para quem está pensando em um smartphone com bateria campeã, mesmo sem ter feito os testes de autonomia, eu já posso dizer para vocês que a bateria dele vai durar muito, né? Porque temos aqui uma capacidade realmente monstro, realmente bruta aí, com 7.200 mAh. Outro destaque fica para sua resistência, é um smartphone que realmente é bastante resistente, vem com várias certificações, traz a proteção IP69 Plus, então nesses pontos ele manda muito bem. Chipset. Eu acredito que esse aqui seja o ponto fraco desse aparelho, porque é um chipset que não suporta as redes 4G e também traz uma arquitetura já bastante antiga, que remete a 2020, 2021, baseado ali no Snapdragon 685, 695. Então sim, ele traz uma arquitetura bastante antiga, mas temos aqui uma velocidade muito boa de 2.9 GHz e somado com os 8 GB de RAM e os 256 GB de armazenamento, ele apresentou uma performance boa. Eu até fiquei positivamente surpreendido com o desempenho desse aparelho, eu estava esperando que a performance ia apresentar alguns gargalos, né? Alguns engasgos durante o uso. Ele de fato apresentou alguns engasgos, mas eles não foram contínuos, não foram frequentes, né? Dependendo do aplicativo, realmente vai acontecer. Isso é comum em smartphones intermediários, mas no geral ele apresentou uma performance boa, mas para quem está pensando em smartphone para games, talvez ele não seja a melhor opção. Mas como estamos falando de um lançamento, a tendência é que o preço vá cair, então pode ser que esse smartphone fique com um valor mais interessante aqui com o passar do tempo. Bom, galera, então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se gostaram, deixa o like. E se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever, ative o sininho e torne-se Bem Geek você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!